Características gerais do processo de urbanização e geração de infraestrutura no Espírito Santo. Ao longo da história capixaba podemos notar, como consta nesta obra, uma preocupação forte com a geração da infraestrutura que daria condições para sustentar os momentos futuros da evolução econômica do Espírito Santo. Talvez até o início do século XIX essa não fosse a grande preocupação dos colonos e da própria coroa portuguesa, pois os minerais preciosos encontrados no interior direcionaram grande parte da história capixaba no período antecedente. No entanto, a partir do século XIX, com o advento do café e de administradores mais comprometidos com o desenvolvimento local, o Espírito Santo passa a assumir um perfil de crescimento econômico e populacional que o marcaria daí para frente. As levas de imigrantes e o fim da escravidão contribuíram com a mão de obra básica que formariam as massas dos centros urbanos que dariam seguimento ao crescimento capixaba. Isso associado ao direcionamento dos recursos do café à indústria, a geração de vias de acesso e de energia, acabariam por abrir novos horizontes. O primeiro grande momento industrial capixaba após a hegemonia cafeeira foi marcado pelo capital local e incentivos fiscais e durou do final da década de 1960 até o final da década de 1970. Em seguida, o segundo momento, que foi marcado pela chegada do capital externo e a implantação dos grandes projetos, entravam em funcionamento indústrias como Aracruz Celulose e CST. A Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, também é outra grande responsável pelo crescimento capixaba, implantada no Brasil em 1942 e mais tarde expandindo-se para o Espírito Santo. Este acabou sendo visto como uma via de escoamento da produção do minério extraído em Minas Gerais. Ainda nesse mesmo cenário, a Petrobras assume uma grande responsabilidade com suas propostas de ampliação de atuação no Espírito Santo, principalmente depois das novas descobertas de jazidas de gás natural, que garantirão interesses industriais, de transporte e geração de energia para todo o estado. O perfil de uma região escoadora de produção é inegável ao Espírito Santo, já que somos um estado litorâneo e contamos com rodovias, ferrovias, portos e aeroportos que nos integram às demais regiões brasileiras. Com o objetivo de perpetuar o estado nesse mercado atualmente, a logística de transportes vem sendo considerada fundamental para o futuro do Espírito Santo e os interesses na dinamização do corredor de transporte Centro-Leste e o corredor Atlântico-Mercosul crescem, apesar dos descaminhos atuais do Mercosul. O corredor Atlântico-Mercosul, inclusive, conta com um grande projeto de privatização da BR-101 Sul e alargamento da rodovia integrando-a ao corredor rodoviário Mercosul, Sudeste e Sul brasileiro. A dinamização dos portos e a redução das tarifas também é um fator importante para a logística de transportes, principalmente porque o Espírito Santo será inserido com mais vigor na rota das navegações de cabotagem, que apesar de representarem apenas 1% do conjunto de operações dos portos capixabas, faz grandes promessas para a economia capixaba. Além dos portos, projetos de grande peso estão sendo elaborados para ampliação da malha ferroviária. Destaque para a Ferrovia Litorânea Norte e a Ferrovia Litorânea Sul, que estarão integradas à Ferrovia Vitória-Minas, ao Porto de Tubarão e aos portos de Vitória. Essas ferrovias teriam a finalidade de promover o escoamento de madeira, celulose, carvão, álcool, derivados de petróleo, mármore, granito, calcário, escória e cimento. Importante destacar o mármore e o granito como produtos importantes para o estado e muito atuantes na economia da região sul e produtos ligados ao petróleo como o gás natural, que se propõe uma exploração em larga escala no Espírito Santo, através de empresas como a Petrobras, Esso, Texaco, Mobil e Shell. Atualmente o gás natural já é usado para gerar energia e como combustível para automóveis ou em termoelétricas. Com relação à logística de transportes na região metropolitana Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari, também existem grandes projetos como a ampliação do sistema Transcol e propostas de transportes alternativos como o metrô de superfície, um transporte coletivo ferroviário que integraria Viana, Vitória e Carapina, diminuindo os problemas de trânsito na região metropolitana, ou ainda a retomada do sistema aquaviário, barato e prático. O crescimento da região metropolitana também é um caso que deve ser observado com cuidado para o futuro capixaba. Voltando aos primórdios da colonização, quando houve a transferência da capital da Vila do Espírito Santo, Vila Velha, para a Vila Nova de Nossa Senhora da Vitória, Vitória, tem início um processo de concentração populacional e de investimentos na região do centro de Vitória.
Com o passar dos tempos, o centro de Vitória passou a não mais comportar todo o seu crescimento e recentemente foi lançada uma estratégia para desafogar o centro. A transferência da Assembleia Legislativa para a Praia do Suá e um aglomerado de prédios públicos encaminha o centro da cidade de Vitória para uma referência cultural, que deverá afirmar-se com o tempo, colaborando com outro setor que vem crescendo sobremaneira no Espírito Santo, que é o turismo, com certeza uma das futuras grandes fontes de renda para a sociedade capixaba. O potencial no setor do turismo é enorme, já que contamos com belas praias e montanhas tão próximas. A manutenção dos ecossistemas é fundamental, hoje principalmente para a economia ligada ao turismo, pois o agroturismo já é uma realidade importante para a situação social e econômica de diversos municípios capixabas, além de garantir condições básicas de sobrevivência, como o abastecimento de água e a geração de energia. Um outro fator que, em última instância, garantirá uma continuidade da prosperidade para o Espírito Santo é a geração de energia. As dificuldades enfrentadas nos últimos tempos com o abastecimento de energia geraram sérios problemas econômicos e perda de planejamentos de crescimento e investimentos em todo o país. Para suprir essa deficiência, o Espírito Santo tem como meta a construção de usinas termoelétricas, voltadas principalmente para atender às necessidades das grandes empresas.